No quadro Sala de Entrevista de hoje, do Portal da Assembleia, nós vamos falar sobre a campanha que vem sendo desenvolvida pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, no que concerne ao enfrentamento do combate à violência contra as pessoas idosas. E neste quadro, sobre esses e outros temas, a gente vai conversar com o Defensor Geral Público do Estado do Maranhão, Alberto Bastos. Defensor, um prazer, uma satisfação tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista. Prazer é meu, boa tarde, Juraci, boa tarde a todos. Essa campanha de enfrentamento à violência contra as pessoas idosas, ela começou dia 5, não é? Em que consiste essa campanha e que resultados a Defensoria Pública do Estado do Maranhão visa alcançar? Essas campanhas, elas são importantes para a instituição e também para a população de uma forma geral, porque ela visa prevenir a violência contra a pessoa idosa. Então esse workshop é uma medida de prevenção à violência. Por que a gente está chamando bastante atenção sobre esse assunto? Porque o número de violência contra as pessoas idosas ainda é muito alto, principalmente aqui na capital. Para se ter uma ideia, mais de 1.400 pessoas passaram pela Defensoria Pública registrando que sofreram violências. E violência praticada, na maioria das vezes, pelo próprio ente familiar. Qual é a violência que mais tem sido praticada contra o idoso? As três principais são a violência física, a psicológica e o abuso financeiro. Eles fazem empréstimo em nome do aposentado e acaba que o aposentado ele fica sem condições de prover o seu próprio sustento. A psicológica também é muito forte, né? Muito forte. E poucos desses idosos vão até a Defensoria Pública ou vão até um órgão de defesa. Então a grande preocupação é essa. Então à medida que você aumenta a capacitação dessas pessoas, aumenta a capilaridade de difundir a importância de se conscientizar que deve haver medidas para prevenir a violência, ela reside aí. O workshop ele serve, o principal fundamento dele é esse, é prevenir a violência contra a pessoa idosa. Professor, em algumas modalidades de violência, a gente tem visto que há uma dificuldade das pessoas de denunciarem. Em relação aos idosos, isso tem funcionado bem? Esse número que o senhor fala que é grande de denúncias que chegam, a gente pode ter muito mais do que vem sendo apresentado ou está dentro de uma média pelos estudos que têm sido feitos pelo trabalho da Defensoria Pública? A gente acredita que tem muito mais que poderia ser apresentado. Mais, né? As pessoas às vezes nem sentem que estão sofrendo a violência, principalmente quando se trata de uma violência psicológica. Ela já está acostumada, dentro do convívio familiar, a receber algum tipo de distratos e aí um tratamento que não é o adequado, que não é a altura da pessoa que necessita a pessoa idosa. Então, eles já estão acostumados dentro da própria família e acabam não procurando a Defensoria para registrar algum tipo de ocorrência, seja a Defensoria Pública, seja a Delegacia do Idoso. Então, eles acabam se inibindo com relação a isso por entender que não está sofrendo nenhum tipo de violência. Nós temos um estado grande, com 217 municípios, e como tem sido o trabalho da Defensoria Pública, não diria só em termos de região metropolitana de São Luís, mas no estado como um todo? A Defensoria Pública, é bom frisar, que ela está em apenas 34% das comarcas. Nós temos 112 comarcas em todo o estado e a Defensoria Pública está presente em 39. Pensando nisso, a Defensoria Pública lançou já há 4 anos atrás e continua repetindo esse trabalho, um curso de cuidador de idosos. É um curso que ele é transmitido para vários municípios do estado que visa capacitar as pessoas no tratamento com a pessoa idosa. Ele capacita a pessoa como cuidar do idoso. Então, essa é uma medida bem efetiva, que tem uma capilaridade em vários municípios, não se restringem apenas aos municípios que a Defensoria Pública tem atuação, porque o curso ele é transmitido de forma online. E nós já conseguimos, por meio desse curso, atingir a capacitação de em torno de 1.800 pessoas. E a perspectiva é que nesse ano a gente também repita esse curso e estenda para outras áreas também. E não fique só em relação à pessoa idosa, mas também na infância. A gente inclusive vai ter uma reunião hoje com o Emanet no intuito de capacitar conselheiros tutelares para que possa também contribuir na defesa da criança e adolescente. Que visão e atuação a Defensoria Pública do Estado vem tendo em relação às pessoas portadoras de necessidades especiais? A gente sabe que ainda há muita complicação
no que diz respeito à acessibilidade? Que olhar e atuação a Defensoria vem tendo? A Defensoria Pública do Estado do Maranhão tem um núcleo especializado voltado para isso. Tem o CAPV também, que é um núcleo voltado é um núcleo de apoio ao defensor que atua na área da pessoa com deficiência. Então a gente tem um trabalho bastante significativo, bem forte nessa área, tendo em vista que o núcleo especializado ele potencializa as ações e as atuações. Então a gente compreende que essa é uma atuação estratégica da Defensoria Pública do Estado. Para o cidadão comum, né, que quer ter acesso ao serviço prestado pela assessoria pública, de que maneira ele pode se basear, onde ele deve procurar e quais são os canais para que haja essa interação? A Defensoria Pública aqui na capital do estado, ela atende ali no centro, no Reviver, na Rua da Estrela, número 421, que é onde a gente assambarca a 80% das demandas relacionadas à população carente. Então, toda aquela família que tem uma renda per capita, em regra, de até 3 salários mínimos, ele pode procurar a Defensoria Pública do Estado. Ali ele vai ser atendido nas várias áreas do direito, seja na área civil, família, saúde, várias as áreas. E nós temos também 2 núcleos especializados aqui na capital. O Núcleo de Defesa do Consumidor, que fica no São Francisco, e o Núcleo de Execução Penal. O horário de funcionamento? Funciona de 8 até às 17 horas. Quantos defensores nós temos aqui no Maranhão? Hoje, no estado todo, nós temos 186 defensores públicos. E a nossa meta é cada vez mais dar cumprimento ao comando. Esse número ele já é bom, pode melhorar, está dentro de uma média? Ele precisa melhorar, porque a gente está em apenas 34% das comarcas. Existe uma emenda constitucional, que é a emenda número 80, que determina onde tem uma vara, onde tem uma unidade jurisdicional, tem que ter um defensor público. Então o desafio é alcançar o maior número possível de comarcas, porque aí a gente está oportunizando... Tem algum projeto nesse sentido? A gente tem com essa perspectiva, né? Eu entendo que o principal instrumento de cidadania é a Defensoria Pública, principalmente da população carente. Então a gente vem conversando com o Poder Executivo no intuito de sensibilizar em disponibilizar orçamentos maiores para a instituição, para que a gente possa avançar pelo interior do estado e aí sim propiciando ao cidadão de baixa renda o acesso a direitos, por consequência disso, cumprindo o comando constitucional da cidadania. E aí, podendo se alcançar, né, você falou ainda há pouco, em 34 municípios. Nós estamos em 38 municípios e atingindo 34% das comarcas existentes. Então, a ideia é atingir que percentual? A nossa meta é que pelo menos a gente consiga, por ano, criar 4, 5 núcleos. Hoje a estrutura para trabalhar, por exemplo, na região metropolitana? Hoje aqui na capital, a gente está com um quantitativo ainda um tanto quanto reduzido. Mas mesmo diante dessa limitação, os defensores têm executado um bom trabalho. Para se ter uma ideia, a Defensoria Pública nos últimos anos, ela conseguiu 2 prêmios Inovare. 2 prêmios? 2 prêmios Inovare, um relacionado a direito do consumidor, que visava trabalhar em comunidades carentes que não dispunham de saneamento básico. E o outro voltado para registro público, que são famílias de presos que os filhos não tinham sido reconhecidos ainda pelos pais, o pai estava preso e aí fazia o reconhecimento, facilitava esse reconhecimento de paternidade. Então, esses 2 prêmios a gente venceu em Inovare. Um foi em 2014, outro em 2016. E demonstra o trabalho, né? Demonstra um trabalho que mesmo diante dessas limitações, os defensores eles têm se esforçado para prestar um serviço de excelência para a população carente do estado. Além do combate aos idosos, a questão também do acesso em relação aos portadores de necessidades especiais, quais são os outros casos onde a Defensoria Pública do Estado do Maranhão é mais procurada pelo cidadão? Ela é muito procurada em casos de saúde, no qual a pessoa necessita de uma internação ou necessita de um medicamento e esse medicamento não é disponibilizado, então às vezes eles procuram a Defensoria Pública do Estado. Procura muito também em áreas relacionadas à família, como por exemplo, pensão alimentícia. A mãe tem um filho no qual o pai não contribui para o sustento, então pensão alimentícia. Procura muito a Defensoria, exame de DNA. A gente inclusive quer lançar um projeto, relançar, um projeto chamado Ser Pai é Legal, no qual administrativamente se reconhece a paternidade sem necessidade de ingressar com ação judicial. Então o nosso grande desafio agora é proporcionar uma metodologia de atendimento na Defensoria Pública do Estado voltada para conciliar
resolver administrativamente, sem a necessidade de ingressar com uma ação judicial. O ingresso de uma ação judicial seria a última ratio. Isso traz uma maior celeridade na resolução do problema para o assistido. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o Defensor Público Geral do Estado do Maranhão, Alberto Bastos. Muitíssimo obrigado, defensor, por sua presença aqui no portal da Assembleia e espero contar em outras oportunidades com a sua presença aqui. Foi um prazer, Juraci, estamos sempre à disposição. Obrigado.